A paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos na nossa lição de número 6, que nós vamos falar sobre as promessas da cura divina. Tá? E esta ideia das promessas da cura divina, ela está literalmente atrelada à promessa do Senhor nosso Deus de salvação. É isso que nós vamos aí encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que é a nossa leitura bíblica em classe, tá? E quando nós olhamos para esta ideia das enfermidades, nós muitas vezes tememos, sofremos, choramos. Mas deixa eu dizer para você, a obra do Calvário, ela é poderosa não somente para perdoar, mas também para curar todas as enfermidades. Tá certo? Eu sou o pastor Emerson, fique conosco no nosso canal. Tem muita coisa boa para enriquecer a sua aula. O nosso textuário, ele vai dizer assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, verso de número 4. A verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Como nós já estávamos falando, as enfermidades, elas fazem parte da nossa vida. E nós temos enfermidades de ordem física, mental, espiritual. As enfermidades podem ser por ordem do pecado, possessão ou influência demoníaca, permissão divina, causas, né, naturais ou para a glória de Deus. Então existem N possibilidades das enfermidades surgirem sobre as nossas vidas. Mas o que precisa ficar muito claro para cada um de nós, que independente qual a causa da enfermidade, nós temos um Deus que sara todas as nossas enfermidades. E é sobre esse Deus que nós iremos falar nesta aula, certo? O Deus que promete nos curar de todas as enfermidades. Antes de nós continuarmos, não esqueça de deixar aí o seu like, a sua curtida, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo só, que seja professor de escola dominical, porque ele vai entender que você está dizendo, ó, você é importante para mim e eu estou passando uma boa aula para te ajudar na sua preparação também. E olha só, se você quiser, eu tenho aqui o PDF, certo, da minha lição. Tudo que eu montei para ministrar esta aula está aqui nesse PDF. Como adquirir? Esse PDF é gratuito, é um subsídio gratuito para você. É somente entrar aqui na descrição, tem aqui o nosso grupo do WhatsApp, certo? Vai ficar fixado também no primeiro comentário aqui. É somente você entrar, clica lá, entra no nosso grupo do WhatsApp e toda semana eu mando para você esse material em PDF, mando para você este material aqui, que é a nossa leitura bíblica diária, certo? Para você ajudar, tudo isso para ajudar a melhorar a sua escola bíblica. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico diz assim: promessa bíblica da cura divina, certo? Ou seja, a cura divina está dentro da palavra, certo? E vamos para o nosso primeiro subtópico, que vai falar assim: a profecia messiânica de Isaías 53. Já de início, nós precisamos deixar bem claro que Isaías 53, ele fala o que? Da expiação, do perdão dos nossos pecados, da nossa reconciliação com Deus através do sangue de Cristo. Isso vai ficar muito claro se você voltar à sua Bíblia, lá para Levíticos, capítulo 16, capítulo 23, certo? Que você vai ver que a morte de Cristo tem o pleno cumprimento das ordenanças que o Senhor colocou a Moisés para perdão de pecados. Então, a expiação,
ela consiste, o perdão do pecado, ele consiste na anulação divina da dívida gerada pelo pecado e a remoção e o resgate do pecador do juízo do pecado e do seu domínio, certo? Na época da lei, na época de Moisés, antes de Cristo, tá? A morte do transgressor era exigida para o cancelamento da sua dívida, ou seja, você pecou, você morrerá. Mas havia um substituto, que era o sacrifício. Mas esse sacrifício, ele era o que? Ele era temporário, certo? Ele tinha um papel temporário. Vá lá para Levíticos, capítulo de números 1 a 7, fica muito claro essa ideia da temporalidade da aliança do Antigo Testamento. Mas haveria um tempo em que o perdão completo, pleno, aconteceria através da morte de Cristo. Então Cristo, quando ele morre para o perdão completo dos meus pecados, dos seus pecados. Para quê? Para que eu e você, para que possamos viver uma vida plena na presença do Senhor. Você está entendendo? Então, a razão disso é que essas ofertas sacrificiais instituídas na lei de Moisés apontavam para o benefício, para o bendito e perfeito e definitivo sacrifício de Cristo no Calvário. Então, tudo que você vê no Antigo Testamento em relação aos sacrifícios, ele está dizendo assim: Cristo virá e morrerá e ele expiará todo o pecado. Ou seja, Jesus, de uma vez por todas, ele cancelou a nossa dívida, né? Segundo Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. Ele cancelou as nossas dívidas e cravou-as na cruz do Calvário. Ou seja, tudo aquilo que nos era contrário hoje está na cruz do Calvário, lavada pelo sangue do Cordeiro, tá? Então, irmãos, é muito importante nós começarmos por aí. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele deu-nos a salvação e nos abre as portas para a cura. O nosso subtópico 2 vai dizer assim: o cumprimento profético do ministério de Jesus. É muito interessante quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré e é dado o livro da lei para ele ler. Ele se coloca em pé na tribuna, tá? E o que vai acontecer? Ele vai começar a ler. Mas preste atenção no detalhe que eu vou colocar para você. Havia nas proximidades, em toda a região, aproximadamente 435 sinagogas. E todas elas tinham uma cadeira vazia. Toda sinagoga tem uma cadeira vazia ao lado do rabino, do oficiante do culto. Para que essa cadeira? Esta é a cadeira do Messias. Para que, se o Messias chegar ali naquela sinagoga, ele tenha um lugar de primazia para se assentar ali, um lugar que todos o verão. Então tem um lugar de primazia para o Messias. Jesus pegou, leu todo o texto do profeta Isaías, capítulo 53, e quando ele termina de ler, o que ele faz? Ele vai e senta aonde era a cadeira do Messias. E o pessoal perde o ar. Por quê? Porque somente o Messias poderia se assentar ali. Somente o ungido de Deus poderia se assentar ali. E todos conheciam ele, conheciam a sua família. E a hora que ele senta ali, ele devolve o livro ao rabino e ele olha para aqueles que estão na sinagoga e diz: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele se assenta na cadeira e está dizendo: olha, o que vocês ouviram está se cumprindo hoje. O Senhor estava deixando muito claro que a sua missão
de salvar o pecador, ele também abrangia, compreendia a cura divina para todas as enfermidades. Tá? O evangelista Mateus, ele vai falar assim nesse episódio: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Tá? Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Ou seja, quando Jesus se assenta ali, quando Jesus toma o livro sobre si, quando Jesus toma o livro, Jesus se assenta, ele está dizendo, ó, hoje está iniciando o tempo do Messias. Eles não compreenderam, mas hoje nós entendemos que este Messias trouxe salvação e trouxe cura a todos aqueles que o servem. Outro ponto importante nessa lição é o subtópico 3, que ele vai falar sobre os ministros são chamados para orar e ungir com óleo. Tá? E tem um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12 e 13, que as pessoas passam batido. Por quê? Todas as vezes que nós falamos de unção, nós vamos para Tiago, capítulo 5, tá? Muito claro, certo? Está alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros que ungirão com óleo e a oração da fé sarará o doente. Pronto, acabou. Tá. Se tiver cometido pecado, serão perdoados, pronto, acabou. Mas Marcos 6, de 12 a 13, ele vai dizer assim, ó: e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios. Agora preste atenção. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Ou seja, muitos olham para Tiago e acham que a ordenança está ali, mas não está. A ordenança está em Mateus 6, 12 e 13. A ordem de ungir os enfermos é anterior ao batismo com o Espírito Santo. A ordem de ungir os enfermos está exatamente com os primeiros discípulos de Cristo. Cristo deu a ordem, Cristo deu exemplo, Cristo mostrou como deveria ser feito e a partir daquele momento os discípulos começam a orar. Marcos 16, 18, nós encontramos uma ordem. Que ordem é essa? De impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Ou seja, todos os crentes podem orar pelos enfermos. Todos os crentes têm autoridade de Deus para orar sobre os enfermos. Mas, vamos pôr uma ressalva aí, a unção com óleo, ela só deve ser ministrada pelos presbíteros, evangelistas, pastores, ok? A exemplo do que acontecia no Antigo Testamento. Quem ungia os enfermos? Os sacerdotes. Os sacerdotes é aqueles que trabalham diretamente com a presença de Deus. Diáconos e cooperadores, eles são os levitas que fazem o trabalho em volta, tá? Mas quem trabalha diretamente com a presença e a glória de Deus são os sacerdotes, presbíteros, pastores e evangelistas. E hoje tem um erro muito grande teológico, que as pessoas acham que o poder está no óleo. O poder está no óleo. Né? Não foi nenhuma nem duas vezes de chegarem para mim e pedir para mim óleo ungido. Certo? Eu não tenho óleo ungido. Esse daqui é um óleo, um azeite, né? Um óleo que veio de Israel, tem cheiro de mirra. Mas não é porque ele veio de Israel, não é porque ele tem cheiro de mirra, que ele tem um poder especial. Ele é um azeite como qualquer azeite. O que faz a diferença na questão da unção é a oração da fé. Fé de quem está orando, fé de quem está recebendo a oração e o desejo daquele que pode operar todas as coisas. Então, irmãos,
É obrigação de todo presbítero, pastor, evangelista ungir os enfermos, certo? E a Bíblia diz, ó, está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros, chama, e eles ungirão com óleo. Então a unção é muito importante, tá? Porque ela ativa a nossa fé. O óleo é o único ativador de fé que a gente tem dentro das Escrituras, tá? Então é muito importante você entender isso. Quem pode ungir? Ungir apenas os enfermos. Nós não ungimos carro, nós não ungimos casa, nós não ungimos chave. Por quê? Nós partimos do seguinte princípio. Tudo aquilo que o sacerdote unge, certo? Fora os enfermos, pertence ao tabernáculo. Ou seja, se você que está buscando unção para poder ungir casa, carro, a partir do momento que ungir, pertence ao tabernáculo, pertence à igreja, tá? Então vamos deixar de lado esse negócio de unção de bens. A unção é apenas para os enfermos, beleza? Vamos lá para o nosso tópico de número 2. E o tópico de número 2, ele vai dizer assim: origem e consequência das doenças no mundo, tá? Primeiro subtópico, a origem das doenças no Éden. A Bíblia diz que a doença é o resultado da entrada do pecado do mundo. Deus não nos abandona na doença. Em Jesus temos uma grande esperança. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. Porque lá não haverá mais doença. Mas a doença, ela tem a sua raiz no Éden. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem decide desobedecer a Deus, automaticamente ele rompe um princípio, o princípio da obediência. Nós vamos ver mais daqui a pouquinho que em Êxodo capítulo 15, o Senhor vai versículo 26, o Senhor vai dizer, ó, se vocês obedecerem, se vocês eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, a cura, a libertação está diretamente ligada à nossa vida de obediência ao Senhor. Então obedeça ao Senhor e o Senhor estenderá as mãos sobre você. Adão e Eva desobedeceram. E Romanos 6,23 vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte, certo? O corpo se degrada, certo? O nosso corpo ele vai se degradando. Por quê? A maldição que caiu sobre o mundo por causa do pecado significa que nesta vida enfrentaremos dor e sofrimento. Pronto. As doenças são partes da vida. Mas isso não significa que as doenças são castigos impostos por Deus sobre a nossa vida. As doenças não é falta de fé. A doença não quer dizer que você está desviado, não quer dizer isso. Mas ela tem a origem no pecado. E quanto mais o pecado se avoluma no mundo, maior o número de doenças que vão aparecendo. E nós temos basicamente 3 tipos de doenças. A doença física, que vai falar da degradação do corpo, né, com o contato de algo nocivo à saúde, com o envelhecimento. Então nós temos a degradação do corpo, doença física. Nós temos as doenças mentais, certo? Que afetam a nossa forma de pensar, a percepção do mundo, que atacam o nosso cérebro. E nós temos também as doenças espirituais, que são influências diretas de demônios. Jesus vai repreender algumas vezes um espírito de enfermidade, tá? Mas o que nós precisamos compreender? Que todas essas doenças, elas são e podem ser curadas pela nossa fé em Cristo. No subtópico 2, fala sobre a consequência do advento das doenças. Olha só, se você pegar o livro de Gênesis capítulo 5, capítulo 11, eu vou pegar 4 personagens, 2 que viveram muito, 2 que viveram pouco, em épocas distintas. Em Gênesis 5, nós temos Matusalém.
ele viveu 969 anos. Por outro lado, nós temos Enoque, que viveu 365 anos. Ou seja, a vida deles foi encurtada. Tá? Nós temos em Gênesis 11, nós temos primeiro a história de Sem, que é filho de Noé. Viveu 600 anos. E nós temos a história de Naor, que é o bisavô de Abraão, que viveu 145 anos. E o que nós vemos aqui? Conforme o pecado vai se alastrando, a perspectiva de vida diminui. Tá? Olha só, hoje a perspectiva de vida no Brasil é 79,7 anos para as mulheres e 73,1 anos para os homens. Isso quer dizer que, com o advento do pecado, com o surgimento do pecado, cada dia mais, cada vez mais, os homens estão vivendo menos. Tá? Por quê? Porque o pecado se avoluma. Tá? O pecado, ele vai fazer o quê? Ele vai infectando as nossas vidas, pensamento. E quando nós olhamos para os nossos pais, certo? Os nossos primeiros pais, vemos que os homens ainda estavam distantes desse afastamento do pecado. Mas quanto mais eles vão se aproximando, a influência nefasta do pecado vai trazendo diminuição de saúde, de vida, até que nós chegamos num texto muito importante para nós compreendermos o que nós estamos vivendo hoje. Romanos, capítulo 1, versículos de número 24 e 27, eles vão deixar muito claro o que está acontecendo. Porque tanto no Romanos 1, 24 e 1, 28, ele usa a expressão Deus entregou. Ou seja, preste bem atenção. O Senhor, ele viu o coração corrompido do homem, viu que o coração do homem, né, não tinha mais condições de voltar. Alguns homens, né, não querem mais voltar, são rebeldes a Deus. E o que ele falou? Faz o que vocês quiserem. Ou seja, a partir desse momento, certo? A corrupção do homem vai aumentando, até que chega o ponto que nós temos doenças terríveis e boa parte delas tem diretamente a ver com uma vida dissoluta, uma vida de abandono e afastamento de Deus. Aí nós chegamos no subtópico 3, que é a proliferação das doenças. E nós precisamos bater nessa tecla, certo? As doenças não são obras do diabo, porque todo mundo culpa, é o diabo, o diabo. Nós temos aí uma teologia, chamada teologia da prosperidade, entendeu? E essa teologia da prosperidade, ela vai dizer assim, se você não for rico, se você não for saudável, você está longe de Deus, tá? É muito fácil colocar no diabo toda a culpa dos problemas, das enfermidades e nos eximir da nossa culpa. Muitas vezes comemos mal, dormimos mal, levamos uma vida totalmente desregrada e daí nós dizemos, não, é culpa do diabo. Não, irmãos, muitas das doenças, algumas vezes o Senhor repreende espírito de enfermidade. Na maioria das vezes, ele fala e se liga diretamente às ações naturais do ser humano, tá? Então, esta doença, as doenças, elas estão ligadas à nossa forma de viver, à nossa forma de nos relacionar conosco, com o meio ambiente, na nossa forma de pensar na nossa vida. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você. Apocalipse capítulo 1, versículo de número... Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Vai dizer que no céu não haverá enfermidade, não haverá dores, não haverá tristeza. Haverá sim a plena presença
do Senhor. E o nosso subtópico 3 diz assim: Jesus Cristo cura sim. O subtópico 1 vai trazer o seguinte tema: a cura divina faz parte do plano da salvação. Lembra que nós começamos a falar lá atrás já que Isaías 53 ele está apontando primeiramente para a salvação. Todo o capítulo 53 é voltado para a salvação. Mas no meio de todo esse processo de salvação, o Senhor vai colocar um versículo e ele vai deixar muito claro para nós, no versículo de número 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, no meio de todo o processo de salvação, ele também faculta a nós a cura. Tá? Se nós voltarmos para Êxodo capítulo 15, nós vamos encontrar o quê? O povo está fazendo o quê? Está saindo do Egito. Eles estão saindo do Egito, eles estão se afastando do Egito, tá? Eles estão abandonando aquele mundo, aquela vida, e estão se achegando para o propósito do Senhor. E olha o que o Senhor vai dizer. Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, preste atenção, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Agora preste atenção, porque eu sou o Senhor que te sara. Volte para o começo do versículo 26. Começa lá, se é condicional. Tem muita gente, até dentro da igreja, que reclamando que Jesus não cura, que Jesus não age, mas ele não está ouvindo a voz, não está fazendo o que o Senhor está dizendo, não está andando retamente, não está nem inclinando, nem guardando os estatutos do Senhor, e quer ser livre de todas as suas dores. O Senhor dá uma ordem condicional. Há uma condição. Se você cumprir a sua parte, eu digo, eu sou o Senhor que te sara. Tá? E engatando já nesse tema, o subtópico 2 vai falar sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus. Vamos voltar ao ministério de Jesus. Porque o mesmo Jesus que curou nos evangelhos, ele continua curando até o dia de hoje. Todas as enfermidades, o Senhor continua curando. E por quê? Porque a Bíblia afirma, em Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, olha só, e hoje e eternamente. Ou seja, ele é o mesmo ontem, certo? O passado. E hoje, um passado presente, é um presente, certo? Um presente perfeito. E eternamente, um presente futuro. Ou seja, ele estava ontem, ok, mas ele continua hoje. E para ele não existe amanhã, porque ele é o Senhor de todo o tempo. Tá? Então, eternamente, ele é imutável, as suas palavras não caem por terra. E nós, pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, dos dons de curar, do poder do Senhor. Nós vemos nas Escrituras que ele curou a mulher do fluxo de sangue e devolveu para ela a dignidade, devolveu a saúde. Aconteceu a mesma coisa com Bartimeu, aconteceu com Jairo, quando ele curou a sua filha, trouxe alegria para sua casa. Ou seja, essa presença curadora de Jesus permanece hoje na igreja. Ou seja,
o que Jesus começou a fazer no seu tempo, a igreja continua através do seu Espírito. É através do Espírito Santo que nós recebemos os dons espirituais, o poder do Senhor para curar. A nossa fé pentecostal, ela vê a cura como parte contínua do ministério de Cristo na igreja através das operações de sinais e maravilhas do Espírito Santo. Tem muita gente que não está mais crendo no poder de Jesus para curar, né? Muita gente está dizendo, não, Jesus não cura mais, mas deixa eu te dizer, Jesus ainda cura. Agora, para nós irmos remando para a beira, para nós encerrarmos, o subtópico 3, o que podemos fazer para receber a cura? Essa é a pergunta que eu sempre recebo. Bom, Emerson, o que eu posso fazer para ser curado? Primeiro, entenda bem, a cura não é uma receita de bolo, que eu faço, faz assim, faz assim, faz assim e vai dar certo. Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né, alguns princípios. Quem diz assim, faça tal coisa e será curado, dê tantos passos e será curado, 7 elos, 7 passos, 7, irmãos, cai fora esse negócio, certo? Não. Como nós podemos alcançar a cura? Existem princípios, não existe regra, princípios. Primeiro, creia em Cristo. Olha só, Hebreus 11:6 está escrito assim, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que ele existe e que ele é galardoador, ele é recompensador dos que o buscam. Ou seja, você precisa de uma cura, creia em Cristo. Creia que ele existe, ele é poderoso e ele recompensa aqueles que o buscam. Segundo, seja perseverante. Não é pedir uma vez e parar, é bater na porta, vai bater na porta. O que Jesus nos ensina? Ele vai ensinar assim, olha, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Ou seja, é perseverança, precisa de cura todo dia, toda hora. Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Lembra em Marcos 4, de 24 a 30, que Jesus conta da mulher cirofenícia? Tá? Ela vem gritando e Jesus dá uma escorada nela, vamos dizer assim, mulher, não é lícito dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Mas ela tem uma fé perseverante, ela cria que o Senhor poderia fazer. E o que ela diz? Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas. Ela não queria o pão, ela queria as migalhas. Tá? Uma fé perseverante. Primeiro, creia em Cristo. Segundo, seja perseverante. Terceiro, tá? Busque ajuda dos obreiros da igreja. Busque ajuda dos obreiros da igreja. O Senhor separou homens para cumprir a sua missão na terra. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós enfermo? Chama quem? Os presbíteros, os anciãos, os pastores, os evangelistas. Chama eles. E eles vão ungir. E a oração da fé não é o óleo. Lembra que eu já falei? Não é o óleo, é a oração da fé que sarará o doente. E isso mostra, este ir aos presbíteros, fala da nossa dependência. Fala de estar executando e obedecendo uma ordem de Cristo. Tá? Então, creia em Cristo, seja perseverante, busque os obreiros e, por fim, vá no médico. Credo, irmão Emerson. Então, nós estamos falando de cura. O senhor está falando vá no médico? Sim, vá no médico. Por quê? Porque o único que pode atestar que você foi curado de verdade é o médico. Ah, eu fui curado, vou parar de tomar o remédio, irmãos. Pelo amor de Deus. O que eu tenho visto nesses anos de ministério, de homens e mulheres que estavam enfermos e pararam, porque o pastor mandou parar, o bispo mandou parar, o fulano mandou parar.
Tem grandes líderes aí na mídia que estão com quilos de processo porque mandaram parar de tomar remédio. Não pare de tomar remédio, certo? Não pare do teu tratamento. Você foi na igreja, você recebeu a cura, chega pro teu médico e fala, doutor, eu estava enfermo, o senhor conhece o tratamento, e eu estou curado, eu quero fazer os exames para testar a minha cura. Certo? E ele vai, irmãos, e é bíblico isso, ó, Mateus 8,4. Jesus olha para o leproso e diz assim, ó, vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Se você for curado, você precisa ter o testemunho. Qual o testemunho? Pega o papel, mostra ali, ó, eu fui curado, eu fui curada. Deus realizou uma grande obra na minha vida, tá? Então, irmãos, é muito importante. O Senhor Deus, o desejo dele é nos curar. Curar primeiro da enfermidade do pecado. E depois que somos curados do pecado, o Senhor nos dá a possibilidade de recebermos também a cura no nosso corpo físico. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar conosco até agora e semana que vem nós estamos de volta.